ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Começa agora o programa ABC Marketing Saúde, nosso encontro semanal para falarmos de marketing e comunicação neste setor tão importante da economia que é a saúde. Como você sabe, toda semana debatemos um tema importante com a participação de um convidado especial, além de trazer o giro de notícias e a participação dos nossos colunistas, dando destaque a este setor. Bora começar? O tema desta semana é muito importante, pois muito se fala hoje em ter o consumidor ou o paciente no centro de tudo. Mas como cuidar do relacionamento com este cliente-paciente ao longo do tempo? Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre CRM, como aliado do marketing nas organizações da saúde. Tivemos o prazer de receber Cláudio Curvelo, supervisor de CRM e marketing da FANEM. Vale a pena conferir o nosso papo. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um ABC Marketing em Saúde. E como falamos no início, vamos falar de um tema muito importante: CRM no marketing em saúde. Como atuar de forma estratégica? Hoje muito tem se falado de colocar o consumidor no centro de tudo, a gestão do relacionamento com o consumidor, com o cliente é muito importante, então, por isso nós vamos falar de CRM. E trouxemos um especialista no assunto. Temos o prazer de receber o Cláudio Curvelo, que é supervisor de CRM e marketing da FANEM, que é a empresa líder no segmento de neonatologia no Brasil, presente em mais de 135 países. O Cláudio é formado em publicidade e propaganda e pós-graduado em marketing estratégico e gestão de projetos. Profissional com mais de 15 anos de experiência na área de marketing, desenvolvendo os mais variados projetos, tais como desenvolvimento e administração de sistemas de gestão de relacionamento com os clientes, CRM, websites, e-commerce, intranet, criação de campanhas e anúncios para mídia impressa e digital, gerenciamento das redes sociais, organização de eventos nacionais e internacionais, entre outros. Olha que fera! Cláudio, boa noite, bem-vindo ao ABC Marketing Saúde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Luciano, fico muito grato pelo convite, muito honrado. É um prazer poder contribuir aí um pouco com os meus conhecimentos para os telespectadores desse programa fantástico. Bom, Cláudio, eu estou ávido para saber sobre o CRM, porque eu gosto disso, acho isso muito importante, acho que para qualquer organização, né, não só da saúde, mas especificamente aqui da saúde a gente está falando, CRM é um ponto-chave para a gente poder discutir. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a FANEM. O que é a FANEM? Certo, né? Nós somos uma empresa muito inovadora no segmento médico hospitalar. Desenvolvemos vários produtos pioneiros na área de laboratório, como centrífugas, estufas, banhos-marias. Mas a partir dos anos 50, a FANEM teve uma revolução interna e ela começou a investir na área de neonatologia, que é a área para cuidados com os prematuros, né? Aqueles bebês que nascem antes da hora, com extremo baixo peso. E em 1954, mais precisamente, nós criamos a primeira incubadora no Brasil. E desde então a FANEM, exatamente. Desde então a FANEM focou muito nesse segmento e hoje nós somos líderes de mercado aqui no Brasil e estamos presentes com nossos produtos em mais de 135 países, como você tinha mencionado. Muito legal. E essa neonatologia, eu falo isso porque o meu bebê, quando nasceu, também ficou 15 dias na UTI e a gente tinha que conversar, né, com o médico aí, neonatal. É uma série de preocupações. É uma área importante e delicada, né? Sim, ela engloba diversos equipamentos, não só aquelas tradicionais incubadoras, né, que nós já conhecemos, mas também envolve berços aquecidos, tem fototerapia, tem CPAP de bolhas neonatal, que auxilia na respiração dos prematuros. Então, é uma ala muito vasta da saúde e muito valorizada também, porque ela é responsável pelo combate à mortalidade infantil. A partir do momento que investimos na neonatologia no nosso país, a taxa de mortalidade começa a diminuir.
Então, também é um grande orgulho para nós estar participando desse projeto, dessas inovações nesse segmento também. Muito legal. Bom, conhecemos um pouco sobre a FANEM, vamos entrar então no nosso tema, que é CRM na área da saúde. Né? Ô, Cláudio, quando a gente fala de marketing na saúde, como que o CRM pode ser um aliado do marketing para atuar de forma estratégica nos negócios em saúde? Eu sei que o marketing, obviamente, ele está olhando para uma série de esferas, então ele vai desde a parte ali branding, comunicação, preço, mas tem um carinha ali que é fundamental, que é o cliente. Como que o CRM pode ser esse aliado do marketing neste negócio saúde? Exatamente. Então, hoje nós estamos passando por uma revolução dentro do marketing, né? Muitos especialistas dizem que o marketing, como conhecemos hoje, já morreu, que é aquele marketing voltado simplesmente a campanhas, aquele marketing voltado para a criatividade. Lógico que são elementos importantes dentro do nosso departamento, mas hoje em dia, algo que tem ganhado muita relevância no nosso mercado é a análise contínua de dados. Justamente essa Perfeito. análise é importante para a elaboração de estratégias. Sem mensuração dos resultados, não existe como fazer a gestão, como fazer o planejamento estratégico de uma empresa, né? Então, eu foco muito nessa parte de mudança, nessa quebra de paradigmas. Você vê que ao longo da minha carreira eu até fui fui especialista em organização de eventos, criação de campanha, mas eu fui me adaptando a essa nova tendência, essa nova mudança de análise de dados, para que a gente possa definir as nossas estratégias com mais precisão, porque hoje a tecnologia evolui muito rápido e sem essa ferramenta essencial que é o CRM, para fazer a gestão de relacionamento do cliente, criar as estratégias adequadas, muitas empresas passarão por dificuldades, aquelas que não tiverem o mínimo de contato com essa nova tendência do mercado. O Cláudio, quando a gente fala disso, a gente pode falar de uma cultura data-driven, ou seja, uma cultura voltada para dados, e sempre tem uma coisa que eu pergunto, né? Via de regra, as empresas tentam ou buscam absorver muitos dados. E aí a gente brinca, você pode ter um banco de dados ou um bando de dados, né? O que fazer com esses dados todos? Essa cultura de dados que está sendo implementada nas empresas, esses dados são primordiais, e assim, porque é sempre uma questão, será que a empresa precisa de todos aqueles dados? É preciso saber quais dados captar e como trabalhar com esses dados, transformar eles de fato em ação? Com certeza, Luciano, ótimo ponto esse que você tocou, e eu costumo comentar o seguinte: dados parados são simplesmente informações. Dados trabalhados e compartilhados viram conhecimento. E é com esse conhecimento que você toma as decisões estratégicas da empresa. Até por isso nós estamos vivendo essa nova realidade da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós precisamos de tantos dados assim. Depende daquilo que você vai trabalhar no seu segmento, né? Mas quanto mais dados você tiver, mais informação você vai conseguir, mas essa informação ela precisa ser trabalhada para ser transformada em conhecimento e ser compartilhado com outros setores, especialmente o departamento comercial, né? Antigamente tinha aquela rixa, marketing versus comercial. Hoje em dia eles fazem parte do mesmo elemento, né? Hoje você precisa entregar os leads bem qualificados para o comercial, ir lá e fazer o gol. Então a gente não tem mais tempo para rixas, para análises com pouca profundidade. Hoje em dia, todo o planejamento estratégico de uma empresa depende de uma análise profunda desse conhecimento, que são os dados transformados e trabalhados em leads bem qualificados. Quando a gente fala dessa questão da LGPD, obviamente ela está impactando, né, todo esse trabalho de captação, uso desses dados, segurança desses dados. As empresas de saúde, elas já estão, vamos dizer assim, mais abertas a essa cultura de dados? Já está fazendo mais parte do seu dia a dia? Eu acredito que as empresas de saúde sim, até porque todo segmento que envolve a saúde das pessoas que você está coletando os dados, né, essas empresas costumam ter um cuidado a mais. O problema é que as empresas no Brasil, propriamente dito, nós não temos uma cultura de legalização das informações dos dados, né? Tanto que no segmento político, apesar de ser polêmico esse assunto, né, nós vemos disseminação de fake news, dados
mal trabalhados, né? Compartilhamento de informações não autorizadas. Então, eu acho que no Brasil não existe uma cultura de legalização dos procedimentos, né? E isso torna o nosso trabalho muito confuso. Nós precisamos de uma orientação legal muito clara para que as empresas possam se adaptar e evitar, né, mau uso dos dados dos nossos colaboradores, inclusive vazamento de dados, que é uma questão muito relevante também, e é uma consequência de que nós temos acompanhado quase que todo dia a gente tem uma notícia, né, de um vazamento, um dado mal utilizado. Isso pode impactar muito não só o faturamento de uma empresa, como até sua reputação como marca. E Cláudio, tem um ponto, antes de a gente entrar especificamente em CRM nas organizações de saúde, que eu acho que é importante, assim, para você fazer uma gestão de relacionamento com o cliente, você só consegue fazer isso com dados, né? Para que você possa falar o que a gente coloca, né? Oferecer a próxima melhor oferta, saber o que ele já comprou, qual é a frequência dele, a recência. Quer dizer, se você não tiver dados, você trabalhar com gestão de relacionamento com o cliente fica quase impossível, né? Com certeza. E outro pilar que anda em paralelo com os dados é a questão da automação, né? Eu costumo comentar muito isso, a importância da automação, porque hoje em dia a inteligência artificial já existe. Você não precisa de um robô do seu lado para fazer com que a tecnologia trabalhe ao seu favor, né? Então, a automação também é muito importante. Por exemplo, a partir do momento que eu vendo um equipamento hospitalar, eu não preciso anotar na minha agenda que daqui a 6 meses esse hospital vai precisar de um novo consumível, de um novo acessório para aquele equipamento que foi adquirido. Então, eu posso configurar o meu sistema de CRM para que automaticamente ele faça uma automação para oferecer novos recursos para aquele equipamento que o hospital adquiriu. Então, a questão das informações é muito importante. Sem dados não existe automação e integração de sistemas. E essa cultura de CRM, vamos dizer assim, dessa gestão do relacionamento com o cliente, óbvio que essa cultura é milenar, né? O alfaiate já, quando anotava ali na coisinha dele, fazia ali CRM, mas com o advento da tecnologia da internet, com os softwares de CRM, aumentou a potencialidade, né, de você fazer isso de uma forma muito melhor, mais abrangente, com mais informação, né? Então, vamos dizer assim, a tecnologia ajudou não apenas a democratizar, mas a potencializar o uso dessa estratégia, né? Isso, Luciano. Só que tem aquele problema cultural que nós voltamos a comentar, né? Não adianta você ter todos os dados anotados no seu caderninho. Eu tenho o nome do meu cliente, eu tenho o nome do meu hospital, eu tenho tudo bonitinho anotado no meu caderno e falar que o seu caderno é o CRM, né? Ou até uma planilha em Excel, né? As empresas elas precisam dessa noção que o sistema precisa evoluir, a informação precisa ser compartilhada e integrada para que você possa simplesmente afirmar que você adotou um sistema de gestão de relacionamento do cliente. E para isso existem certas regras a serem adequadas, que existe um certo padrão, né? Que todos nós profissionais de marketing concordamos. Então é muito importante você ter as ferramentas certas para bolar a estratégia correta. Tá, para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu vou deixar para o segundo bloco para a gente falar de como implementar isso no setor da saúde, mas falando agora de uma maneira mais geral, na sua visão, as empresas no Brasil trabalham bem o CRM? Sim, trabalham muito bem. O Brasil é muito pioneiro em técnicas inovadoras de gestão de dados, né? Marketing de relacionamento com o cliente, campanhas de e-mail marketing, campanhas muito criativas até de redes sociais, eu também tenho observado no nosso segmento. Então, o brasileiro ele consegue alinhar a criatividade com estratégia. Então, acredito que o nosso segmento tem feito, sim, um bom trabalho. Legal. Bom, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco para ter uma noção geral sobre CRM e a gente vai voltar no segundo bloco com o Cláudio para falar dos desafios de implementar CRM em instituições da saúde. Então, não saia daí, a gente volta já.
Bom, pessoal, estamos de volta com a ABC Marketing Saúde, falando sobre CRM como aliado do marketing na área da saúde, como atuar de forma estratégica. E a gente teve aqui um convidado especial, o Cláudio Curvelo, que é supervisor de CRM e marketing da FANEM. O primeiro bloco já foi fantástico, falamos sobre todo esse conceito, a importância do CRM. Cláudio, agora no segundo bloco, queria abordar o seguinte. A gente já entendeu a importância do CRM, como trabalhar com dados, a cultura voltada para dados. Na sua opinião, quais são os principais desafios de inserir um CRM no marketing em saúde? Certo, nessa questão de desafios, eu coloco dois pilares principais, né? O primeiro é a tecnologia em si, né? Quando você está implementando o sistema, você tem que ter a certeza absoluta que todos os sistemas disponíveis naquela empresa conversarão entre si. Por exemplo, não adianta você estar utilizando um Salesforce, mas aí outro departamento está utilizando o Proteus. As tecnologias elas precisam conversar justamente para possibilitar essa integração e compartilhamento das informações para que ela vire o conhecimento dentro da empresa, né? O segundo pilar super importante é a questão da cultura. Todo time, toda empresa precisa estar altamente engajado na vitória desse projeto de implementação do sistema de gestão de relacionamento do cliente, né? O que acontece? No começo você pode até encontrar alguns colaboradores resistentes, né? Aqueles que são mais apegados com o papel, com os procedimentos. Algumas pessoas são resistentes à mudança, mas a longo prazo todos verão o benefício dessas novas informações, principalmente quando isso for convertido em novas ações e estratégias para a empresa. Ô, Cláudio, quando você fala disso, tocando nesses dois pilares, falando de tecnologia, hoje, quando a gente fala em tecnologia, ela está mais acessível do que antes, né? Você já tem algumas ferramentas prontas, onde você pode personalizar. Quando a gente fala desse uso de tecnologia, não é algo só para os grandes ou tão absurdo. Quem tem ali uma pequena clínica já pode começar a pensar sobre isso, né? Sim, com certeza, até porque esse é um elemento primordial para que você possa evoluir no seu negócio, né? A partir do momento que você faz uma coleta precisa de informações, transforma isso em conhecimento, dali você vai tirar as decisões corretas para poder evoluir o seu negócio. Então a gente não está pensando somente numa grande clínica, num grande hospital. Não, muitos médicos já possuem sistemas automatizados justamente para ter um melhor relacionamento com o seu cliente e com o seu paciente. Até porque a concorrência está muito alta, né? Então você precisa ter um elemento de diferenciação dos seus concorrentes. E o CRM é um elemento que vale ouro, pode ter certeza. Quando você fala, ainda continuando naquela parte dos pilares, quando a gente fala disso, da tecnologia, você citou um ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é a integração de todos os departamentos, né? Informação de todas as áreas, né? Não é só da área de marketing, só da área de... Mas é importante você ter a integração e ser alimentado por dados de todas as áreas da empresa, né? Uhum. Sim, exatamente. Até porque, por exemplo, no nosso caso especificamente, nós temos o comercial que muitas vezes ele pode estar conversando com o departamento de compras de uma unidade hospitalar. Só que tem o departamento de produtos que fornece o treinamento de usabilidade daquele equipamento e esse sim vai ter contato com a equipe clínica do hospital. Então, ambos são responsáveis por trazer essa informação para a empresa e nisso você vai acumulando mais informações e mais dados, né? Toda a empresa tem um contato com diferentes departamentos de outros hospitais, outras empresas. Então, é muito importante que todos estejam na mesma página, né, compartilhando as mesmas informações, porque isso é muito valioso para a empresa. Até porque se um colaborador sai, a informação fica com todos os outros. E aí você falou, né, de um ponto importante, que é a questão da cultura, né? O time todo comprar a ideia e entender que é importante ele imputar aquela informação no sistema, né? Porque, às vezes, um dos grandes desafios é isso, é o time comprar a ideia e depois ter a prática, né, de imputar esses dados ali, né? Que, às vezes, óbvio, você vai ter diversos pontos para poder imputar esses dados, mas entender que é importante colocar e alimentar o sistema, né? Porque ter o sistema de CRM também não sendo alimentado constantemente também não adianta, né? Exatamente. Até eu fiquei muito surpreso. Eu saí um pouco da esfera do marketing para estudar gestão de projetos
E eu vi o quanto nós estudamos de gestão de pessoas também, né? Porque sem a integração de toda a equipe, todo o time focado no mesmo objetivo, você vai ter uma ferramenta poderosíssima sem utilização. Se todos não estiverem engajados, treinados, treinamento também é muito importante, porque muitas vezes você está treinando uma equipe que vai fazer uso do sistema. De repente, essa equipe foi deslocada para outro projeto, então você rapidamente precisa fazer essa substituição, né? E todos estão compartilhando informações valiosíssimas. Então, pessoas e a cultura dessas pessoas é um pilar importantíssimo na implementação de sucesso de um CRM. Legal. E na sua opinião, Claudio, quais são os benefícios de todo esse processo? Quando a gente fala de implementar um CRM em uma organização de saúde, seja um hospital, uma clínica, um laboratório, enfim, quais são os benefícios deste processo? Para a empresa em si, né, pode ter certeza que o retorno do investimento vai aumentar consideravelmente a partir do momento que você tem a ferramenta funcionando, mas eu acredito que o outro benefício para o time todo em si seria o engajamento entre as equipes, né? Você começa a ter empatia pelo seu colega de trabalho, né? Porque você começa a ver os dados que ele está compartilhando, então você começa a ter uma vivência nova daquela realidade. Você consegue bolar estratégias para ajudar a otimização dos processos, dos procedimentos. Então a empresa entra num ritmo de evolução, né? A gente fala muito em gestão de projetos ágeis hoje, porque existem diversas ferramentas que, compartilhadas, você consegue ter soluções muito mais rápidas e implementadas. Isso faz com que o seu time, a empresa, ela receba um benefício muito grande e muito rapidamente. Então, eu acho que o engajamento entre as equipes, por consequência, traz um retorno do investimento muito alto para a empresa. Tem uma coisa que a gente sempre fala, né, que a empresa toda atende o cliente, né? Desde quem está ali fazendo a faxina, servindo o cafezinho ao médico, né? A empresa toda atende o cliente. Se a empresa toda atende o cliente, ela toda também faz a gestão do relacionamento com aquele cliente, né? Então todo mundo tem a sua importância nesse processo, né? Exatamente, é perfeito, é exatamente isso, né? Eu digo que a empresa, em primeiro lugar, vem o cliente, né? Em segundo, vem as equipes. E todas elas trabalhando junto para atingir o objetivo de favorecer um atendimento ao cliente, todos saem ganhando. E tem uma frase muito comum no nosso segmento que é maravilhosa, que é assim: em Deus eu confio, todos os outros tragam-me os dados. E é exatamente isso, né? Com dados você possui transparência e aperfeiçoamento dos processos. E tem um ponto, né, Cláudio, que eu acho que é importante. A gente começa a ter um consumidor 4.0 mais conectado, mais exigente, e ele vai, daqui a pouco, eu acho que não vai demorar muito, ele vai exigir que aquele prontuário dele de saúde seja integral, tenha tudo dele e compartilhado com todos os hospitais, né? Ele não vai querer contar a história dele cada vez que ele visitar um médico, né? Eu acho que você não acha que a gente caminha em breve para isso, para ter aquele prontuário eletrônico do paciente que vai ser compartilhado ali com as redes ou com os médicos? Eu digo pelo próprio comportamento desse consumidor. Exatamente, não, essa já é uma realidade, uma tendência extremamente importante, né? E é até engraçado pensar que hoje em dia você vai no médico, fornece as informações sobre o seu estado de saúde, aí daqui até 3, 4 meses você marca outro médico, ele não tem acesso às informações que você já relatou para o primeiro. É claro que envolve questões de segurança, questões legislativas, mas isso é muito importante, até porque as empresas do segmento privado já fazem isso, né? O próprio Apple Watch, iPhone, já guarda informações sobre a nossa saúde e tem aqueles que estão dispostos a compartilhar e veem os benefícios desse compartilhamento e tem aqueles que não. Então, é muito importante essa transparência de você também dar esse poder de escolha para o seu cliente, né? Para os usuários, para eles decidirem se vão compartilhar ou não. Mas as empresas, a indústria precisa estar preparada tecnologicamente para receber e compartilhar essas informações, porque querendo ou não, é uma decisão que pode salvar vidas, né? Sim, Quantos relatos até em nós não temos? agilidade, né? Até em agilidade de ter informação, de ter os dados, saber o histórico desse paciente, né? Exatamente, até uma automação que eu acho muito interessante desses dispositivos vestíveis. Se você tem um desmaio, sofre uma queda brusca, você pode programar para que ele ligue para o seu contato de emergência. E isso já salvou vidas.
Sem dúvida. Bom, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, Cláudio, a tua experiência, porque, óbvio, a gente está falando de CRM, marketing, vendas e todo o time integrado, mas para o profissional de marketing que trabalha em saúde, que está começando a implementar um projeto de CRM, né, um processo de CRM, que dicas que você daria para esse profissional que está começando a implementar uma cultura de dados ou um software de CRM em uma organização de saúde? Certo. Eu recomendo muito que os profissionais eles estudem essa nova qualificação do mercado que nós chamamos de profissional em T. Já é provado que no futuro programação vai ser tão importante quanto o inglês hoje em dia, né? Não vai ser mais um diferencial, vai ser um pré-requisito para você entrar no mercado. Então, eu recomendo que os profissionais tornem-se esse profissional em T, esse profissional que tem diversos conhecimentos e pode aplicar esse conhecimento em diversas áreas da empresa, porque é isso que nós sentimos falta hoje em dia. É aquele profissional que tem a mente mais aberta, que não é só focado num único segmento, por exemplo, eu só trabalho com uma única estratégia, com uma única ferramenta. Esteja sempre aberto a novos conhecimentos, a aprender e a distribuir também, né? A treinar outros profissionais, porque o conhecimento está aí não só para ser absorvido, mas também para ser disseminado. E quando a gente fala disso, é importante o mindset, né, desse novo profissional que vai trabalhar com dados, porque ele vai ter muito dado na mão, ele vai ter que saber interpretar, transformar em ações assertivas, em às vezes mais de uma ação, né, saber como clusterizar isso. Quer dizer, a visão dele tem que ser mais estratégica. Você concorda com isso? Mais estratégica, e também tem que ter uma visão aí, como você falou, mais de pessoas, de comportamento? Com certeza, inclusive, essa visão estratégica ela depende muito da confiança e da abertura que o líder dá para essa equipe, né? Porque muitas vezes o pessoal que está ali com a mão na massa, fazendo esse trabalho de coleta de dados, de trabalhar as informações recebidas, eles que vão ter grandes insights para poder distribuir isso para os líderes e transformar isso numa nova ação, né? Então, não adianta você só criar o processo, ele tem que virar um procedimento para ser implementado constantemente dentro da empresa e revisado com melhorias. E melhorias chegam a todo momento. Então, o profissional precisa ter aquele mindset de iniciativa e melhoria contínua, que é um pilar essencial também nos nossos processos de marketing hoje em dia. Bom, muito legal. Bom, Cláudio, eu quero agradecer demais a sua participação no ABC Marketing Saúde. É um tema sempre gostoso e importante a gente falar. A gente espera que as organizações de saúde investam cada vez mais em CRM, porque é muito importante para a organização e para o próprio paciente. Bom, Cláudio, obrigado, viu, pela participação. Conte sempre conosco. Muito obrigado, Luciano. Um grande abraço a todos. Foi um prazer compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Obrigado, Cláudio. Bom, e você que está aí assistindo o ABC Marketing Saúde, continua acompanhando, sabendo que no último bloco a gente volta com as notícias da semana e a participação dos nossos colunistas. A gente volta já. Estamos de volta com o ABC Marketing Saúde e agora vamos para o quadro Comunicação na Saúde. Roda a vinheta!
ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá, eu sou Marcos Barelo Galo, da Multimax Healthcare Marketing, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisa de mercado para organizações de saúde. Existe uma dúvida muito grande, e eu recebo muitos e-mails sobre isso, sobre a diferença entre jornada do paciente e experiência do paciente. Muitas pessoas me perguntam: é igual, a mesma coisa, são diferentes? O que é? Qual a diferença entre jornada do paciente e a experiência do paciente? A jornada do paciente trata de todas as fases que, desde o momento que você entra em contato com a organização de saúde e todo o que você passa. Todos os momentos você falou com a pessoa da recepção, você falou com o segurança para entregar o carro, você parou com a recepcionista para falar com o médico, você reparou no banheiro, no final acabou assustando o valor você acaba assustando do valor do estacionamento de qualquer organização de saúde, que os meus amigos administradores não me escutem, que realmente é muito caro. E a experiência já é diferente. A experiência diz a respeito do todo, qualidade, segurança, fases que, desde o momento que você entra em contato com a organização de saúde e todo o que você passa. Todos os momentos você falou com a pessoa da recepção, você falou com o segurança para entregar o carro, você parou com a recepcionista para falar com o médico, você reparou no banheiro, no final acabou assustando o valor você acaba assustando do valor do estacionamento de qualquer organização de saúde, que os meus amigos administradores não me escutem, que realmente é muito caro. E a experiência já é diferente. A experiência diz a respeito do todo, qualidade, segurança, acolhimento, empatia, confiança, parceria da organização. Essa é a experiência do paciente. Uma coisa é entender a jornada é avaliada, empresas como a minha, a Multimax, avaliam essa forma, quality e quantitativamente, e a soma disso tudo, o entendimento disso tudo, gera a experiência do paciente, que está sendo muito em voga, muito utilizado e muita gente entendendo sobre esse assunto. É o que eu queria falar hoje. À vontade, para qualquer dúvida, me perguntem. Obrigado, Marcos, por sua participação aqui no ABC Marketing Saúde, falando desse tema tão importante que é a pesquisa. Vamos para o giro de notícias? Enterogermina renova portal digital de educação da Sanofi para profissionais da saúde. Site da divisão Consumer Healthcare da Sanofi oferece áreas exclusivas com a colaboração de especialistas sobre o aparelho gastrointestinal e o uso de probióticos. Campanha de conscientização sobre a artrite reumatoide, criada pela Green New para a Pfizer e SBR, alcança mais de 5 milhões de visualizações no TikTok. Os vídeos divertidos dos vovôs do TikTok são sucesso nas redes sociais e ajudam a conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento com o especialista. Campanha Pode Comer Isso, Nutri? Valoriza o trabalho de nutricionistas na promoção da saúde e qualidade de vida. A Fit Food preparou diferentes conteúdos para homenagear o mês do nutricionista, com e-book e vídeos de receitas, além de websérie e lançamento de produtos. Jolivie lança novo portal sobre saúde natural. O site Infovital promove conteúdos baseados em estudos científicos
e visão de referências médicas sobre diversas áreas. Estas e outras notícias você pode acompanhar acessando o portal da ABCcom. Acesse abcdacomunicação.com.br. Vem aí o 4º Fórum de Marketing em Saúde promovido pela ABCcom com o apoio da Ebert Comunicação. Se você tem interesse em saber mais sobre como será o nosso evento, entre em contato com a nossa equipe. Agora chegou o momento da coluna Empreendendo em Saúde com Alberto Leite. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma pílula de marketing. Hoje a gente vai falar sobre atributos. Muitos de nós recebemos essa informação sobre os atributos, mas o que são esses atributos? A gente tem que pensar num relacionamento. Como a gente atrai uma pessoa para o nosso relacionamento, como a gente mantém esse relacionamento e como essa relação termina, porque todas as relações terminam um dia, mesmo que for com a morte. A gente tem que pensar que nessas 3 grandes etapas, a gente precisa criar alguns indicadores, que a gente chama de checkpoints. Esses indicadores, a gente tem que sempre mantê-los em alta. É como num relacionamento. Não adianta nada você conquistar aquela pessoa e no dia do aniversário do namoro ou do casamento você esquecer. Ou seja, aquele é um checkpoint, é um dia específico. Assim é no marketing, nas nossas instituições. A gente precisa ter KPIs, indicadores, que a gente possa monitorar os momentos certos de sucesso com esse cliente. Esses são os atributos da sua marca. Legal? Até a próxima. Obrigado, Alberto, por mais uma coluna da semana. Como eu sempre falo, importante para o nosso mercado e os nossos telespectadores adoram. Boa comunidade ABCcom, chegamos ao fim do ABC Marketing Saúde desta semana. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like no vídeo que nos ajuda aqui na produção. Amanhã tem Marketing Now ao vivo pela TV Mais ABC, no canal 527 da NET, a partir das 21 horas. Se você está fora do ABC, pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Na sexta tem ABCcom Jornal e 7x1 com Gil Mota. Semana que vem tem mais ABC Marketing Saúde e conto com a sua audiência. Até lá! ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação.